Bom dia, bem-vindos à nossa reunião matinal, hoje dia 12 de setembro, segunda-feira. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o programa de privatizações, esse plano, quando que deve sair, alguns destaques sobre a reforma da Previdência, como o governo quer abordar isso com a população. Na parte externa a gente vai tentar explicar para vocês o porquê que as bolsas estão caindo muito, mais de 2% de queda na Europa, quase 1% os futuros de Nova York, e as bolsas na Ásia fecharam em queda bem forte. Na parte de empresas a gente vai comentar sobre Petrobras, sobre Usiminas, Embraer, o acordo da compra do Citi e também destaques da Gol. Começando pela parte doméstica, a gente teve de destaques algumas falas sobre o programa de privatizações, a gente teve entrevista do Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, para a revista Época, a gente teve entrevista hoje para a Folha de São Paulo da presidente do BNDES, e eles comentaram um pouco mais os detalhes, falaram que vão rever tarifas, vão mudar bastante como estava sendo feito as privatizações e concessões no governo da Dilma, falaram que podem até refazer algumas concessões. Mas o interessante foi que o Meirelles falou que o plano deve ser apresentado até o próximo dia 16, e a presidente do BNDES já falou que para o começo a primeira etapa do plano de privatizações e concessões já estão em negociações para incluir as companhias de estados como Rio de Janeiro, Pará e Rondônia, companhia de saneamento básico. Ela falou que primeiro ela quer focar nessa parte do que vai fazer um retorno mais importante para a população, o que é mais necessário. Também comentou que tem interesses do Espírito Santo e da Bahia para entrar no programa, já mais aí para a segunda etapa. E disse que outros governos de estados também procuraram o BNDES para participar nas futuras etapas. A previsão, segundo o Henrique Meirelles, é que para o ano que vem eles arrecadem cerca de 24 bilhões de reais em todo o ano. E eles querem uma previsão bem conservadora, que provavelmente eles consigam superar essa meta. A gente também teve de destaque nos jornais a mudança do governo em relação à reforma da Previdência. Isso porque na semana passada a gente teve muitas discussões depois do ministro do Trabalho, o Ronaldo, ele falar um pouco, digamos assim, meio torto sobre como que ele está planejando a reforma trabalhista e toda aquela polêmica na questão das 12 horas, que foi mal explicado, depois o governo teve que falar novamente a público para explicar o que significava isso. Então o Michel Temer e o Núcleo Duro estão negociando, estão organizando, melhor dizendo, um lançamento de uma campanha junto à população para explicar direito como que vai ser a reforma da Previdência. Eles querem evitar o que aconteceu com a reforma trabalhista para que a população saiba exatamente o que vai acontecer, quais vão ser as mudanças, o porquê que é necessário. Eles querem fazer isso bem em breve. Na parte doméstica, hoje pela manhã, a gente também teve o Boletim Focus, não teve muitas alterações, algumas na margem, a inflação de 2016 subiu de 7,34 para 7,36, mudou um pouco mais naquele chamado Top 5, os 5 instituições que mais acertam, e eles aumentaram bastante a projeção para 2016, e para 2017 passou de 5,25 para 5,5, então bem distante do centro da meta que o Banco Central garante que é o desejo para já em 2017. Para esse ano também a gente teve uma mudança no Focus, o PIB recuou um pouquinho mais também, caiu de 3,20 para 3,18. Na parte externa, a gente está tendo as bolsas em queda novamente, depois de sexta caírem bastante, hoje tem uma queda bem mais forte. Isso tudo começou depois de quinta-feira, quando o Banco Central Europeu não fez nenhuma mudança no seu pacote de estímulos e tinha uma expectativa muito grande de que eles, se não fizessem, já deixassem bem certo, bem sinalizado que fariam em breve, por conta do Brexit, que deixou todos os mercados em desespero, achando que poderia significar algo bem maior e trazer consequências ruins para a economia da região muito rapidamente. Então, bancos centrais do mundo inteiro se posicionaram logo após o evento, falando que iam na direção contrária, que iam flexibilizar ainda mais seus programas. Bom, quinta-feira isso não aconteceu e os mercados ainda entenderam que o Banco Central Europeu não está perto de fazer isso. Lembrando que a gente está em setembro e o programa de estímulos monetários deles acaba em março de 2017, ou seja, eles teriam que começar a sinalizar em breve, já que eles pretendem ao menos prolongar algo que mesmo antes do Brexit já existia uma expectativa muito forte dos mercados que eles fizessem. Paralelo a isso, a gente teve algumas falas de dirigentes do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, e eles estão falando um pouco mais duro. Enfim, alguns dos dirigentes que falaram nesse tom na semana passada já estavam falando nesse tom anteriormente, então não é muito assim, digamos, uma novidade. Mas como o mercado já estava um pouco de mau humor vindo da decisão do Banco Central Europeu, acabaram dando um pouco de peso para algo que, na verdade, não era tanta novidade. Hoje à tarde, a gente tem uma fala de uma dirigente do Fed. Essa sim, na verdade, ela tem uma postura bem mais amena, bem mais
dovish, ou seja, ela não está tão disposta a subir juros agora em breve. Se ela realmente mudar a fala dela, algo que é bem improvável, aí sim a gente começa a ficar preocupado e realmente traçar algum cenário que o Fed pode elevar juros em setembro, agora no dia 21. Caso contrário, as projeções dos mercados continuam mostrando só uma expectativa para elevação em dezembro, e é o que tudo por enquanto é indicado. Mas o mau humor que começou na quinta-feira, qualquer coisinha a mais já entra no preço. Vou passar agora para o intervalo rapidamente e a gente já volta com o resto da nossa reunião matinal. Bom, bora lá, pessoal, continuar, acabar a nossa reunião matinal. Na sexta-feira, os comentários da nossa área BTC foram de destaques para papéis como Klabin, Embraer, Lojas Americanas, Petro 4 e Petro 4, perdão. Agora eu vou passar para a Bruna, que vai falar todos os destaques das empresas. Com você, Bruna. Obrigada, Gustavo, e bom dia, pessoal. Vamos começar aqui com o Citi e a possível compra dos ativos aí pelo Santander. Hoje, na coluna do Lauro Jardim, que sai no Globo toda semana, ele afirmou que o favoritismo do Santander para levar os ativos do Citi podem estar sendo ameaçados pela recente decisão do Itaú de não perder essa oportunidade. O Itaú está todo mobilizado para levar esse negócio. Então, talvez tenha que monitorar um pouco melhor, porque a percepção antes era que era quase certo que o Santander levaria, mas aparentemente a gente vai ter que monitorar um pouquinho mais o deal. Só lembrando que tá para ser fechado agora nesse mês o negócio, o Citi recebeu todas as propostas pelos ativos dele até o dia 1º de agosto. Passando para a Petrobras. O presidente da companhia, o Pedro Parente, afirmou numa entrevista que o plano estratégico da companhia deve ser lançado aí até o dia 19 de setembro, e acho que os principais destaques dessa entrevista, primeiro, é que o plano destacou que eles tendem a reduzir a alavancagem para antes de 2020, e mais importante de tudo, ele afirmou que o programa de desinvestimento seria absolutamente fundamental para consertar a empresa dos problemas que esse pessoal que hoje fica falando de golpe criou, indicar a minoria que promoveu a roubalheira contra a Petrobras. Uma fala aí mais dura sobre a antiga gestão da companhia. Passando para a Uzi Minas. A companhia concluiu agora a assinatura de todos os contratos definitivos de renegociação das dívidas da companhia com o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e BNDES. Bom, passada essa etapa, o presidente da empresa, que é o Sérgio Leite, afirmou que agora a gestão está completamente focada nos resultados operacionais da companhia, para a sustentabilidade do negócio. Só lembrando que uma reportagem um tempo atrás, que foi veiculada pelo Valor, ele já tinha afirmado que um nível sustentável de EBITDA para a companhia gerar seria algo entre 1,2, algo em torno de 1,2 bilhões. E no momento, se você pega o EBITDA que eles fizeram no primeiro semestre desse ano e anualiza, eles tiveram um valor de 222 milhões. Um grande desafio aí pela frente. Passando para a Embraer e as investigações de corrupção. Agora a Índia está em busca sobre informações a respeito de possível corrupção na compra de jatos da Embraer. Logo depois que os Estados Unidos soltaram uma reportagem falando que a empresa está sendo investigada em todo o mundo, na verdade, para possíveis atos de corrupção aí. O Ministério da Defesa indiano vai pedir uma explicação e detalhes e pode tomar medidas adicionais, uma vez que recebe uma nova proposta. E isso foi dito pelo porta-voz do Ministro da Defesa no Twitter agora nesse sábado. Por fim, passando para a Gol, o presidente da companhia, que é o Paulo Kakinoff, afirmou que o mercado da América do Sul não é grande o suficiente para o número de companhias que estão atuando no mercado atualmente.
De acordo com ele, o mercado está superdimensionado e isso é mais uma visão do que uma previsão. E ele com certeza acha que deve haver um movimento de consolidação aí nos próximos anos. Bom, ele deu a entender que a Gol pode tomar rédea nesse movimento, só lembrando que 9,5% do capital da Gol é detido hoje pela Delta, que é a maior acionista minoritária do capital, e a Delta, além disso, também tem uma participação de 45% na Aeroméxico. Então, assim, pode ser que seja aí o primeiro movimento a acontecer. Mas ele não comenta nada sobre o assunto e diz que essa pergunta deve ser, na verdade, feita para a Delta. E por hoje é só, pessoal. Bom dia aí para vocês. Muito obrigado, Bruna. Passando agora para o fluxo de sexta-feira. Destaques, os locais terminaram o dia net vendedores, cerca de 31 milhões. Destaques na compra para BVMF, Itaúsa, Bradesco, CPFL e Banco do Brasil. Na venda para Itaú, Ambev, BB Seguridade, Rumo. E nas duas pontas para Vale 5, Petro 4, BR Foods e Cielo. E os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em cerca de 21 milhões. Destaque na compra para Klabin, na venda para Itaúsa, BVMF, Localiza e Sabesp. Bom, de destaque na agenda de hoje, a gente tem a primeira sessão, né, da possível cassação do deputado Eduardo Cunha. A gente também tem a posse da ministra Carmen Lúcia no STF. E na parte externa a gente tem essa fala da dirigente do FED, como antecipei na primeira parte da reunião matinal. E também a gente tem alguma série de indicadores, vendas do varejo, produção industrial na China. Isso com certeza impacta. Se o mercado já está de mau humor, se for abaixo do esperado, amanhã com certeza a gente vai ver mais um pouco de temor, volta aquela discussão chata sobre a desaceleração da China. E na parte durante a semana, a gente tem durante a semana a inflação dos Estados Unidos na própria China e na zona do euro. E na quinta-feira, decisão do Banco Central da Inglaterra. Bom, vou ficando por aqui, amanhã a gente se encontra novamente na reunião matinal. Lembrando que essa quarta-feira a gente tem XP Connection novamente, depois de várias semanas sem, e com o Celso de volta. Até mais!